Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nas últimas aulas a gente falou muito sobre termodinâmica, né? Agora nós vamos entrar um assunto novo que é movimento harmônico simples. Bom, o movimento harmônico a gente já tem contato no dia a dia, né? A gente vê, por exemplo, à medida que quando você está num parquinho, sentado e balançando, né? Você tem ali um movimento oscilatório. Então, você tem uma repetição de movimentos. Outros exemplos, por exemplo, nós temos também movimentos periódicos. O que é um movimento periódico? Observe esse planeta aqui, fazendo esse movimento em torno do Sol, onde o Sol fica em um dos focos desse movimento elíptico, né? Dessa trajetória elíptica. Quando o planeta passa por esse ponto que eu estou apontando aqui, ele vai estar na mesma posição, né? Ele vai repetir esse movimento várias vezes, passando por essa mesma posição. Nessa posição, ele vai ter a mesma velocidade e a mesma aceleração nessa mesma posição, variando a velocidade e a aceleração à medida que ele vai percorrendo essa trajetória. Quando ele chega aqui perto do Sol, a velocidade dele é maior, porque ele vai ter que varrer a mesma área no mesmo intervalo de tempo, que está relacionado com as leis de Kepler, né? Mas voltando ao nosso assunto, o que quer dizer período? É o intervalo de tempo necessário para que ocorra a repetição do movimento. Então, o período é o tempo que ele gasta para dar uma volta completa. Se nós marcarmos o tempo total para n voltas, vamos supor 5 voltas aqui, o tempo que gastou para 5 voltas. Você vai ter que pegar esse tempo, dividir pelo número de voltas, no caso do exemplo 5, você vai ter o período, que é o tempo que ele gastou para dar uma volta completa. Bom, já que o período é o tempo, a unidade do sistema internacional é os segundos, mas é um tempo específico, né? É o tempo de uma volta completa. Nós podemos relacionar a frequência com o período. Como? Quem é a frequência? É o número de vezes que esse movimento se repete na unidade de tempo. É o número de oscilações completas em determinado tempo. Então, frequência vai ser o número de repetições do movimento dividido pelo esse intervalo de tempo. Combinando essas duas equações aqui, da frequência e do período, a gente encontra que a frequência é o inverso do período. Então, se é o inverso do período, a unidade do sistema internacional é os segundos a menos 1, que é 1 Hz no sistema internacional, tá certo? E o movimento oscilatório que a gente começou a falar no início? É quando ocorre com alternância de sentidos, porém na mesma trajetória para os dois sentidos. Observe este bloco aqui preso nessa mola. Você, quando abandona o bloco, ele vai no deslocamento máximo e volta. Ele vai ficar oscilando. Existe dissipação da energia mecânica, né? A energia total se conserva, mas a energia mecânica, que é a energia cinética mais a potencial, nesse caso, ela não irá se conservar, irá ter perda de energia mecânica. Então, a amplitude começa numa certa amplitude de oscilação e vai diminuindo essa amplitude. Mas se nós desprezarmos essa dissipação da energia mecânica, o movimento do bloco, além de ser oscilatório, vai ser periódico. Ou seja, desprezando a dissipação de energia mecânica, ele vai chegar a um deslocamento máximo, vai voltar e vai sempre fazer o mesmo movimento, voltando sempre para a mesma posição. Para nós chegarmos à função horária que descreve esse movimento, fica mais fácil nós analisarmos através do movimento
circular uniforme. Por quê? Olha, pensando aqui, um objeto fazendo esse movimento circular aqui com um raio A, tá certo? Se nós olharmos aqui, olha, quando o objeto estiver nessa posição aqui, que eu estou apontando, se você pegar a projeção desse movimento aqui na abscissa, ele vai ter tido um deslocamento X aqui nas abscissas. Ou seja, é como se esse objeto estivesse se movimentando de O até O' e voltando para O, enquanto ele faz esse movimento circular. Ou seja, eu posso analisar esse movimento circular através da projeção desse movimento nas abscissas. Olha, quando o objeto chegar aqui, ele vai estar passando no ponto zero. Quando ele estiver aqui, a posição dele vai estar aqui. Quando ele chegar no olhinha, ele vai estar em menos A. Seria essa amplitude menos A aqui. Quando ele passa por essa outra parte, qual a projeção desse movimento aqui nas abscissas? Ele vai estar localizado aqui, já voltando para o ponto A. Realmente aqui, olha, ele está voltando. Então, tem como nós analisarmos esse movimento analisando essas projeções nas abscissas. Ou seja, podemos observar que, enquanto a partícula em movimento circular uniforme desloca-se do ponto O até O', sua projeção desloca-se do ponto de abscissas x igual a A até o ponto de abscissas x igual a menos A. Da mesma maneira, enquanto o movimento circular uniforme desloca-se de O' até O. A projeção desloca-se de menos A até A. Vamos supor que em um determinado tempo a partícula esteja, o objeto esteja aqui nesse ponto. Qual vai ser a projeção desse movimento aqui? Nós vamos ter esse x. Qual o valor desse x aqui? Vai ser A cosseno de φ, vai me dar esse tamanho de x. A cosseno de φ. Mas quem é esse ângulo φ? Esse ângulo φ vai ser a frequência angular vezes o tempo mais um φ0. Φ0 por quê? Porque, olha só, se esse ângulo aqui de fase, φ0, for zero, em t igual a zero, eu vou ter o φ igual a zero. Então, eu vou ter cosseno de zero, que é 1, x vai ser igual a A. Então, para φ0 igual a zero, quer dizer que nós começamos a marcar o tempo desse movimento. Em t igual a zero, o objeto estava nessa posição aqui, x igual a A, onde A é exatamente essa amplitude aqui, né? Esse ponto mais distante. Se nós começarmos a marcar, observar, para um φ0 qualquer, o que nós teremos? Nós teremos aqui, olha, vamos supor que esse meu t aqui seja t igual a zero. Esse φ aqui seria o nosso φ0. A gente já começaria em t igual a zero com um certo deslocamento angular φ0. Então, t igual a zero, φ igual a φ0. Então, o seu x vai ser A cosseno de φ0. Então, ele estaria começando o movimento, a observar o movimento nessa posição. Ou seja, daqui ele iria para a olhinha e depois voltaria. Ou seja, para x igual a menos A e depois voltaria. Então, esse φ0 é justamente para a gente saber o instante, né, em que a posição que está o objeto no nosso t igual a zero. Bom, como esse x aqui, olhando essa projeção aqui, x vai ser igual a A cosseno de φ e φ é igual a ômega t mais φ0, a gente tem que x vai ser A cosseno de ômega t mais φ0.
Mas quem são essas quantidades? A, ômega. Então, x é a posição do objeto em um determinado tempo. Porque à medida que o tempo vai passando, essa posição vai mudando, né? Imagina um objeto oscilando. Para cada tempo, à medida que o seu tempo está correndo ali no relógio, o objeto vai estar em um local diferente, uma posição diferente. Quando ele estiver, se o φ zero for zero, um t igual a zero, cosseno de zero, 1. Então, x igual a A. Então, no caso de um oscilador bloco-mola, seria você esticar a mola, ele está no deslocamento máximo aqui, em A, em t igual a zero. Abandonou, ele vai e volta, vai e volta. Agora, se você começou a observar e ele não, você puxou, abandonou, ele começou a oscilar, você começou, o seu t igual a zero não estava nesse deslocamento máximo, aí você já vai ter um φ zero diferente de zero. Esse A aqui é chamado de amplitude do movimento, que é justamente aquele deslocamento máximo a partir da posição de equilíbrio. O ômega é a frequência angular. Nós já falamos quem é o período e quem é a frequência. A frequência é o inverso do período, então você pode escrever a frequência angular também como 2πf. Então, frequência angular é 2π sobre o período, que é igual a 2π vezes a frequência. Então, e esse tempo aqui é o tempo que está correndo ali no seu relógio enquanto você está observando essa oscilação. Então, φ zero é uma constante de fase ou fase inicial, ou seja, é o valor da fase φ em t igual a zero. Isso aqui tudo a gente chama de fase φ, tá certo? Em t igual a zero, você vai saber qual é o valor da fase φ em t igual a zero, que é o seu φ zero. Conhecendo a função horária no movimento harmônico simples, né? A posição x igual a cosseno de ômega t mais φ zero, é possível a gente encontrar a velocidade em cada x desse. Qual é a velocidade do objeto oscilante em cada posição x, em cada tempo, tá certo? E aí é possível você encontrar também a aceleração. Em níveis mais avançados do cálculo, a gente sabe que a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo, ou seja, é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, derivando essa equação aqui, a gente vai encontrar V igual a menos ômega A seno de ômega t mais φ zero. Não se preocupem em saber como obter, porque no ensino médio ainda não é conhecido ainda essa matemática de derivadas, né? De taxas de variação. Basta vocês saberem que a velocidade é dada por essa fórmula aqui e saber aplicá-la, tá certo? A aceleração é a mesma coisa. A gente sabe que a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então, basta derivar essa expressão para velocidade que a gente acha a expressão para a aceleração instantânea. Ou seja, para cada instante você vai ter o valor da escalar da aceleração. Bom, então, derivando o v aqui, a velocidade, a gente acha que a aceleração é menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais a constante de fase φ zero. Observe o seguinte, o maior valor do seno de ômega t mais φ, é 1. O menor valor, menos 1. Então, o seno vai de menos 1 a mais 1. Quando o seno de ômega t mais φ for igual a menos 1, você vai ter menos 1 que multiplica com esse menos aqui, você vai ter o V igual a mais ômega A. Quando esse seno de ômega t mais φ zero for igual a mais 1, você vai ter a velocidade igual a menos ômega vezes A.
Para aceleração, a mesma coisa. Isso aqui, ó, ômega vezes A, é a amplitude da velocidade. A amplitude da aceleração vai ser ômega ao quadrado vezes A. O valor máximo da aceleração vai ser ômega ao quadrado vezes A. Quando esse cosseno de ômega t mais φ0 for igual a menos 1, que cancela com esse menos aqui, você vai ter alfa igual a ômega ao quadrado vezes A. Então, nós temos aqui, ó, em x igual a A, nos pontos de inversão do movimento, temos x igual a A e x igual a menos A. Que é, né, pensa no bloquinho, ele chega até, tá, ponto de equilíbrio, um bloquinho preso numa mola. Aí você puxa, abandona, ele vai oscilar de mais A até menos A. Aí depois volta, passa pelo ponto x igual a 0, volta, mais A, menos A. Então, isso considerando que não está havendo perdas de energia mecânica, tá certo? Por isso que ele vai de menos A até mais A indefinidamente, considerando que não está tendo dissipação de energia mecânica. Bom, em x igual a A, nós temos ômega igual a menos ômega ao quadrado vezes A. Valor mínimo. Em x igual a menos A, nós temos ômega não, alfa, né? Em x igual a A, nós temos alfa, que é a aceleração, igual a menos ômega ao quadrado vezes A. Em x igual a menos A, nós temos a aceleração igual a ômega ao quadrado vezes A. Valor mínimo, valor máximo. Vamos fazer alguns exemplos? Uma partícula descreve um movimento harmônico simples segundo a equação x igual a 0,3 cosseno de π sobre 3 mais 2t no sistema internacional. Todos os valores que estão no sistema internacional. Então, essa amplitude aqui, olha, vai estar em metros, 0,3 metros. O módulo da máxima velocidade atingida por essa partícula é, bom, isso aqui, ó, x é igual a cosseno de ômega t mais φ0. A velocidade é igual a menos ômega a seno de ômega t mais φ0. Se nós compararmos a expressão de x aqui com o que foi dado, a gente vê que a amplitude é 0,3, quem está multiplicado pelo tempo é a velocidade angular, que é o 2, né? E π sobre 3 vai ser o φ0, a constante de fase inicial. Então, comparando, a gente tem que A é igual a 0,3 metros, ômega igual a 2 radianos por segundo e φ0 igual a π sobre 3 radianos. A velocidade máxima, a gente já viu agora, que é ômega vezes A. Eu tenho ômega que é 2, o A que é 0,3, multiplico, acho que a velocidade máxima é 0,6 metros por segundo. Próximo exercício. Uma partícula move-se obedecendo a função horária x igual a 2 cosseno de 4πt mais π sobre 2 com x em metros e t em segundos. Determine o período do movimento. Bom, nós já sabemos que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. E olhando aqui, quem é o ômega? 4π. Então, 4π é igual a 2π sobre o período. Isolamos o período e encontramos que é igual a 0,5 segundos. Então, leva 0,5 segundos para sair de uma posição e voltar para a mesma posição. Tempo de uma oscilação completa. A velocidade escalar da partícula em t igual a 1 segundo. Bom, qual é a expressão para velocidade? Nós já vimos que v é igual a menos ômega a seno de ômega t mais φ0. Olhando aqui a expressão da posição, nós temos que A é igual a 2. Então, aqui, olha, no lugar de A, eu coloco 2. Ômega é quem? 4π. Então, ômega, 4π. Basta a gente substituir. Então, você V igual a menos 4π vezes 2, seno de ômega, que é igual a 4π, vezes o tempo que ele está pedindo. Ele está pedindo em t igual a 1, qual é a velocidade dele? Então, t igual a 1 mais a fase inicial, que é π sobre 2, que está aqui, ó, no x. Esse termo aqui, olha, na posição, que está dentro desse
cosseno, ele é o mesmo para a velocidade e para a aceleração, tá certo? Então, V, substituindo tudo aqui, V vai ser igual a menos 8π metros por segundo. Olha, 2 vezes 4, 8π. O menos está aqui. Esse seno de 4π mais π sobre 2 vai ser igual a 1. Letra C. A aceleração à escala da partícula em t é igual a 5 segundos. Bom, a expressão para aceleração nós sabemos que é menos velocidade angular ao quadrado vezes a cosseno de ômega t mais φ0. Isso implica que alfa vai ser igual a menos, quem é ômega? 4π elevado ao quadrado vezes a amplitude, que é 2, vezes o cosseno de ômega t, ômega 4π, vezes o tempo que ele está querendo, que é em t igual a 5, mais φ0, que é π sobre 2. Resolvendo isso aqui, a gente encontra que a aceleração em t igual a 5 é zero. Esse cosseno aqui de 20π mais π sobre 2 vai ser igual a zero. 0 vezes 4π ao quadrado vezes 2 é zero, alfa igual a zero. Próximo exercício. Observe a representação gráfica da elongação da função do tempo em função do tempo para movimento harmônico simples e expresse analiticamente a elongação em função do tempo. Então, a gente, através desse gráfico, nós vamos obter essa expressão aqui, tá certo? Para que nós obtenhamos nessa expressão, a gente tem que saber quem é A, saber identificar no gráfico a amplitude, saber identificar no gráfico o ômega e o φ0. Aí sim nós vamos conseguir escrever essa função horária para este movimento representado aqui no gráfico. Bom, olhando aqui, olha, aqui é o eixo X, então é aonde o objeto está se movimentando. Então, o objeto em t igual a zero, ele está em zero. Ele vai para mais 4, passa no zero, vem para menos 4 e volta para o zero. Ele iniciou o movimento dele em zero, foi até 4, voltou para menos 4 e voltou para zero. Isso aqui é uma oscilação completa. Voltou para a posição inicial, mas não de 4 até zero, mas de 4, foi para menos 4 e voltou para zero. Então, qual o tempo que ele gastou para isso? Ele gastou aqui, ó, 10 segundos. Observe que essa curva aqui, ela começou a se repetir em t igual a 10 segundos. Então, o período é de 10 segundos. Nós sabemos que a velocidade angular é 2π sobre o período, então, com isso, a gente encontra que a velocidade angular, o ômega, é π, a frequência angular, né? No caso, eu estou falando velocidade angular, mas a frequência angular é a velocidade angular quando a velocidade angular é constante, tá certo? Então, nós temos aqui a frequência angular, que é π sobre 5 radianos por segundo. Então, nós já temos esse ômega aqui. E esse A? A é a amplitude. Qual é a amplitude? Ele saiu de zero, foi até mais 4. A amplitude é 4. Tá certo? O A é igual a 4. E essa constante de fase φ0 aqui? Bom, em t igual a zero, x é nula. Olha só, ele está em x igual a zero. Em t igual a zero, x igual a zero. Porém, está crescente. Então, o nosso φ0 vai ser 3π sobre 2 radianos. Então, colocando esses valores que nós encontramos aqui nessa equação, nós temos x igual a 4 cosseno de π sobre 5, que é o nosso ômega, vezes o tempo, mais φ0, que é 3π sobre 2. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Próximo vídeo, eu vou continuar falando de movimento harmônico, só que nós vamos tratar sobre as forças restauradoras, né? No caso de uma mola presa, de um bloco preso em uma mola. Qual é a força que tenta restauradora ali? É a força elástica. No caso, quando eu estico a mola, a força elástica tenta puxar o bloco para a posição de equilíbrio, ela tenta restaurar. Então, é uma força restauradora. É um dos exemplos, tá certo? Que a gente vai trabalhar na próxima aula. Bom, espero que tenha ajudado vocês.
Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!